Olá, estudantes de toda São Paulo. Professor Jorge mais uma vez aqui se apresentando para vocês. E vamos para mais uma aula do Trilhas. E hoje a gente vai usar uma ferramenta nova chamada transferidor. Este é o meu transferidor de lousa. Vocês terão um transferidor menor, é um transferidor pequenininho que a gente vai ver daqui a pouquinho lá na atividade do Trilhas. E a minha atividade hoje é mostrar para vocês como fazer a medição desse ângulo e tem algumas classificações também que a gente vai conversar a respeito. E aqui na lousa eu coloquei aqui para vocês um exemplo de um ângulo que já está traçado. Vou fazer uma definição daqui a pouquinho para vocês, mas é muito importante que vocês saibam como usar essa ferramentinha aqui chamada transferidor. O transferidor existem dois tipos, esse de meia volta e tem o de volta completa que tem 360 graus. Cada transferidor ele tem uma marcação pequenininha que é a medida justamente em graus. Essa medida de graus ela foi determinada já há muito tempo como padrão para todo mundo e os transferidores já vêm com essa medida. Independente do tamanho, o grau ele não vai variar, ele vai sempre ter a mesma medida. Se o transferidor é pequenininho, vai ter a mesma medida de grau do meu. A diferença é que ele está maior, então a inclinação vai ser sempre a mesma. Muito importante para a gente observar. Alguns transferidores como o meu, ele tem duas escalas. Uma na parte interna e outra na parte externa. Qual é a diferença? Só a ordem. Para facilitar a nossa vida, eles colocam as duas escalas porque dependendo da direção que está o meu ângulo, fica mais fácil da gente fazer a medição, o acompanhamento dessa escala. Então se o meu ângulo está apontando para cá, eu sempre tenho que marcar onde está o zero. Então eu vou usar a escala interna. Se o meu ângulo está para lá, eu vou usar a escala externa, porque o zero começa aqui. Então se vocês tiverem um transferidor de 360 graus, é a mesma ideia. E aqui no nosso exemplo nós temos um ângulo, que eu coloquei aqui. Este pontinho que está aqui embaixo a gente chama de vértice desse ângulo. E é a partir dele que a gente vai medir. E no transferidor de vocês vai ter uma marquinha bem aqui no meio, bem onde está aqui meu dedo. E é a partir dessa marquinha que a gente tem que alinhar este vértice, essa origem desse ângulo. Então, quando eu colocar meu transferidor na figura, eu vou colocar por cima, como se fosse uma medição da régua. Vou colocar aqui e vou tentar alinhar o meu vértice com essa marquinha do transferidor. Outra coisa também muito importante, eu preciso alinhar com a semi-reta de base. Então com essa semi-reta que eu estou olhando aqui. Alinhei, eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar a escala. Opa, aqui minha linha está na escala interna, porque o zero começa aqui. E aí eu vou medir até chegar a esta marcação aqui. No caso, a minha marcação chegou no 135. Então este ângulo que eu estou marcando aqui para vocês tem 135 graus. Se o ângulo tivesse ao contrário, eu usaria a escala externa, mas nesse caso eu usei a interna porque pela direção da semi-reta aqui que eu usei de apoio. Então agora a gente vai seguir com os slides, e como a gente está vendo aqui, eu coloquei algumas definições para a gente entender o que é um ângulo. A palavra ângulo vem do latim, ela quer dizer esquina, dobra, canto, e é justamente esse tipo de medição que a gente está fazendo nessa aula. E aí na matemática a gente define como ângulo a região delimitada por duas semi-retas com a mesma origem, que é o vértice que eu acabei de mostrar para vocês. A origem do ângulo que a gente fez a medição agora há pouco. E aqui está o mesmo exemplo que eu coloquei para vocês. Então, essa inclinaçãozinha que eu coloquei aqui dentro, ó, é o nosso ângulo. Aqui temos uma semi-reta, a outra semi-reta, o vértice, a origem, que une essas duas semi-retas, e essa medição aqui, essa voltinha, essa inclinação, essa dobra, é o nosso ângulo. E no caso, o que a gente mediu tinha 135 graus. E aí, justamente, aqui está a demonstração do transferidor que é mais próximo de vocês. Como eu falei para vocês aqui, nós temos o centro, que é onde a gente alinha com o vértice, a linha de fé, que é onde a gente alinha com a base uma das semi-retas do próprio ângulo, e as escalas, a escala interna que o zero começa aqui desse lado, e a escala externa que o zero começa deste lado. E aí ele mostra pra gente dois ângulos de 60 graus em posições diferentes, mas medidos com o mesmo transferidor. Então, ó, coloco aqui na origem, alinho com a linha de fé, e ele faz a medição usando a escala interna, tá vendo? Ó? Essa escalinha aqui interna. E a mesma coisa aqui, ó, ele alinha com a linha de fé,
ali a semi-reta de base, o vértice é a origem do ângulo, e faz a medição através do lado externo. Então, dependendo do lado que eu tiver o meu transferidor, eu vou usar a escala que me convém. E aí, algumas classificações. Dependendo da medida do ângulo, ele tem 3 tipos de classificação. A primeira é o ângulo agudo, que ele é maior que 0 e menor que 90. O ângulo reto, que ele tem exatamente 90 graus. E o ângulo obtuso, que ele é maior que 90 e menor que 180. E é justamente isso que vocês farão na atividade. Então, primeira atividade vocês vão medir, e na segunda fazer essa classificação. Se vocês tiverem alguma dúvida, reforço de novo, falem com o professor de vocês, conversem com eles, interajam, para vocês entenderem toda essa atividade, todo esse contexto, tá bom? A medição ela precisa de um pouquinho mais de detalhamento e precisa do contato com o professor de vocês mesmo. Espero vocês então na próxima aula, espero que todo mundo fique bem e nos vemos lá. Até mais!